Fala galera, tá começando mais um CREA Junior Cast. Eu sou o Roger. E eu sou o Tom. Hoje estamos aqui com o nosso convidado Luiz Carlos Marezana Filho, ex-coordenador estadual do CREA Júnior Santa Catarina, e ele veio falar um pouco aqui para vocês sobre a vivência dele no programa. Então, Luiz, já passa a bola para você, já para se apresentar aí para a galera. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, né? Primeiramente, agradecer ao Tom e ao Roger pelo convite para estar participando desse podcast. E espero aí, no decorrer dos próximos minutos, né, de certa forma, agregar valor na vida de vocês aí com a experiência que eu tive aí no programa CREA Júnior. Luiz, conta um pouquinho aí da sua trajetória na faculdade, como é que você conheceu o CREA Júnior também. Então, vamos lá, né? Eu sou formado em engenharia mecânica, né? Em 2014, eu passei para a Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC, em Joinville. E como todo estudante de engenharia, né, passei por um longo período árduo aí para lidar com as matérias das exatas, cálculo, álgebra, EDI, equações diferenciais. Mas foi bacana, foi uma experiência de bastante sacrifício, né, bastante dedicação, bastante estudo. Tive que deixar bastante coisa de lado, mas mesmo que eu tinha um foco muito grande na parte acadêmica, meu pai sempre me motivou e me estimulou a buscar coisas diferentes, né? Então, logo no primeiro semestre, eu conheci um projeto chamado Empresa Júnior, né? E esse projeto, naquele semestre, abriu o processo seletivo, eu me inscrevi, participei, passei, né? E eu fiquei na Empresa Júnior durante 2 anos, né? Então, eu consegui conciliar a faculdade, né, com o projeto extracurricular. No final da minha gestão na Empresa Júnior, onde eu atuei na parte técnica, na parte comercial e na parte de marketing, eu tive a oportunidade de conhecer o atual coordenador do CREA Júnior Joinville, o Leandro Correia, durante um evento de empreendedorismo que nós estávamos fazendo em parceria aqui em Joinville, né? E desse evento, desse network, nós criamos uma conexão e poucos meses depois veio a iniciar o processo seletivo, não, mas as eleições para o CREA Júnior em Joinville. E na época, eu tendo contato com o programa, ele também me deu uma grande força, eu acabei me candidatando, né, e me tornei o coordenador de Joinville. Então foi assim que eu conheci o CREA Júnior, né, nessa parceria entre o CREA Joinville, né, o CREA Júnior Joinville, e a Empresa Júnior, que era a Consultoria na época. Isso foi em? Isso foi em 2016 para 2017. 2016. Ô Luiz, aproveitando o embalo aí que tá se falando, né, de como tu conheceu o programa, né? Diz para nós aí por que esse interesse em se dedicar ao programa. Eu tive a oportunidade de começar como coordenador na época que o Luiz era coordenador estadual, né, Luiz? E o pouquinho que eu tive de convivência com o Luiz ali foram alguns meses só, mas eu pude ver que o Luiz era um cara dedicado, ligado no 220, mandava mensagem pro cara 3 horas da manhã, áudio de quase 10 minutos. Roger tá velho, hein, Roger? Só eu? Só eu? Tu também era coordenador. Não te esquece disso. Então, bora ali, Luiz. Por que interesse se dedicar ao programa CREA Júnior? Eu acho que o que resumiu minha vida até então é a palavrinha chamada conexão, né? A Empresa Júnior e os demais projetos que eu me conectei, né, durante a faculdade, ela sempre me levaram a novas conexões, e as conexões sempre se resumiram em aprendizado, né? Em conhecimento, né? E horas para esse conhecimento ele foi muito útil para o meu crescimento pessoal, horas para o crescimento profissional, para o crescimento financeiro. E eu aprendi na faculdade, né, nesse processo, né, nessa imersão, né, e quanto mais a gente faz, quanto mais a gente coloca em prática, quanto mais pessoas nós conhecemos na nossa jornada chamada vida, né, mais a gente vai crescendo como ser humano, né? Então, o CREA Júnior, para mim, ele se apresentou como uma nova oportunidade, né, para gerar novas conexões, né? E principalmente, né, vinculado ao que seria até então, né, a minha carreira profissional, né, o sistema que rege a minha profissão, né, como engenheiro mecânico.
Então, resumindo, o CREA Júnior se apresentou como uma oportunidade de conexão, né, e essa conexão ao aprendizado, ao conhecimento. Ô, Luiz, aproveitando que está falando em conexão, né? A gente é uma coisa que tanto eu quanto o Tom, você também, quando nem eu falei anteriormente, eu tive a oportunidade de te conhecer um pouco como coordenador, quando você era coordenador estadual, a importância do network, né, Luiz? Você comentou anteriormente. Exatamente. E, Roger, isso é muito importante, na verdade, a palavra network, né? É que eu traduzo mais como conexão, né? Porque o CREA Júnior, ele abriu quase todas as portas às quais hoje eu estou caminhando. Todos os caminhos, todas as portas, todos os caminhos que foram abertos, eu estou hoje colhendo os frutos, né? Eu, depois que me formei, eu trabalhei durante 2 anos, aproximadamente, numa empresa alemã de automação industrial, e eu só cheguei lá, né, no que de chegar lá, eu só consegui entrar nessa empresa por conta de conexões do passado do CREA Júnior e das conexões mais, assim, nada a ver. Um acadêmico que conheci numa palestra em uma das instituições, trabalhava lá, que gravou meu nome, que me ajudou na hora de entrar no processo, pessoas que me conheciam por conta do CREA Júnior, que me levaram a não só entrar nessa empresa e ter uma sessão muito rápida. Então, para mim foi uma sessão muito rápida, né? Em 3 meses eu saí de estagiário com um cargo, vamos dizer assim, de gerência, né, dentro do setor a qual eu estava trabalhando na parte de marketing comercial. Então, e aí foi a questão do network e principalmente, né, as habilidades que eu desenvolvi no programa CREA Júnior. Acho que isso para mim foi o fundamental, assim. Então, está tudo amarrado, né? O network, o conhecimento, o crescimento, e o que é bacana, que a gente aprende na vida, que tudo que eu sempre falava isso no programa, né? A gente colhe aquilo que a gente planta, né? Eu falo muito disso também. Isso é fato. É uma lei bíblica, sim, né? E que eu acho muito bacana é isso. Você plantar todos os dias, e todo mundo que estava no programa fazia faculdade de engenharia. Se eu não me engano, todo mundo era engenharia na época, não tinha outro curso na época, ainda fazia parte do sistema. Então, todo mundo se ralando, né? Muitos só estudavam, outros estudavam e trabalhavam, outros estudavam, trabalhavam e tinham família, né, Roger? O pessoal sempre com uma rotina extremamente pesada, mas encontrava o tempo de se doar para o programa, né? E o incrível do CREA Júnior é que cada passo que tu dava todo dia, seja depois do horário, seja meia-noite, 3 horas da manhã, mandando áudio de 10 minutos, cada movimento que você fazia, tu não sabia o que tu ia ter de retorno. Mas a vida, em algum momento, ela te retribuía por conta disso. Então, foi muito bacana essa experiência de hoje mesmo, estar colhendo frutos do passado lá atrás, que eu nem fazia, poxa, por conta que eu fiz aquilo, hoje eu estou colhendo isso, né? E uma coisa que eu aprendi no programa CREA Júnior, acho que é ter humildade, né? Que não importa se você vai dar o brinde para o palestrante na palestra, não importa se você vai cadastrar cestinhas. A gente fazia as noitadas de pizza aqui em Joinville para cadastrar cestinhas para o sistema que a gente pegava dos eventos. Saudade disso. Não importa se você ia lá dar palestra, mas, cara, tudo era uma experiência e tudo te levava para algo, né? Eu vou frisar isso, acho que durante toda a nossa conversa, porque foi a lição que eu tirei para minha vida, né? O CREA Júnior, para mim, eu sempre falava isso, né? Foi um palco, né? Um palco onde eu pude treinar, ensaiar, corrigir, voltar. Fiz muita coisa certa, fiz algumas coisas erradas, algumas coisas deixei de fazer, mas certamente foi uma experiência que hoje se resume muito, muito do que eu sou. Legal que quando eu falo também em CREA Júnior, tu fala em palco, eu falo em escola. Eu acho que CREA Júnior é uma escola, né? Que a gente realmente aprende de tudo aqui. A gente realmente não aprende a questão do que a faculdade vai ensinar, a questão da teoria, da engenharia lá e tal, mas toda outra parte que envolve a engenharia, o mercado de trabalho, a gente aprende aqui, né? Uma coisa que tu também comenta. Pode falar, Roger. Pode continuar, depois eu dou a minha opinião. Legal. Uma coisa que eu também sempre falo pro pessoal, o pessoal diz que tem muita gente que fala que a vida é injusta e tal. Eu digo não, a vida é justa. Ela vai te retribuir
em algum momento aquilo que você dedicou. Pode ser nas mínimas coisas, as coisas mais improváveis que você achar. Pode ser uma coisa, às vezes, não tão significativa. Só que você vai ter esse retorno, né? E eu sempre digo, pessoal, cara, para o CREA Júnior te retribuir, você ter sucesso com o CREA Júnior, você tem que se dedicar ao programa também. Não adianta você entrar aqui e achar que o CREA Júnior vai te dar um retorno sem você dar um retorno pro programa, né? Eu acredito que esse é o principal intuito de você estar num programa voluntário, né? Para ele te dar o retorno se você der um retorno a ele, né? Tem que plantar primeiro para depois colher, na verdade, né? Eu já... Esse ano só... Eu acho que é o meu último ano... Eu acho não, tenho quase certeza que é o meu último ano dentro do programa CREA Júnior. Assim como o Luiz fala de o que tu planta, tu colhe, eu também posso dizer que eu já venho colhendo muitas coisas dentro do programa, né? Eu faço hoje, que nem eu falei anteriormente ali, eu faço parte do programa falando sobre engenharia como apresentador. Isso foi graças ao CREA Júnior. Dentro da empresa que eu trabalho, também comecei como estagiário e hoje eu sou chefe de setor, né? Então eu evolui bastante também. Que legal. Então eu acho que isso é devido ao programa, entendeu? Eu não tiro mérito nenhum. E muita gente, eu gosto de frisar isso, que muita gente ria da minha cara quando eu não digo que eu perdi meu tempo, quando eu doava meu tempo ao programa, né? Quando eu falava bem do programa, a pessoa chegava e me criticava: tu é fora da casa, para que tu estás fazendo isso? Por que tu não vai fazer outra coisa? Entendeu? Final de semana que a gente deixa de fazer alguma coisa às vezes para estar em alguma reunião, né? Então, eu acho que agora eu tô colhendo aquele tempo que eu doei anteriormente ao programa, né? Com certeza. E, Roger, eu tava lembrando agora aqui que eu fui para Blumenau, né? Acho que uma reunião que a gente teve na inspetoria, né? Lá, cara, bem no início, você tava começando. Você não era coordenador regional na época, né? Eu tinha acabado de pegar Tinha acabado a coordenação. De entrar. Tava lembrando agora. E, Roger, eu fiz agora o desenho aqui, eu fiz 3 pessoinhas, né? Imagina 3 palitos, um na cabecinha com sinal de mais, um sinal de menos e um sinal de igual, né? Eu acho que a gente que passou, né, por membros dirigentes, olha só, lembrei a palavra, membros dirigentes e associados. Nós fomos dirigentes, né, tanto da Câmara quanto coordenador da instituição regional, eu não sei como é que tá hoje os termos, né? O que eu aprendi, não só no CREA Júnior, mas em tudo, é que tem as pessoas que vão entrar para deixar igual como estava, as pessoas que entram, às vezes, até para diminuir, e, cara, para mim, as pessoas que realmente vão fazer diferença são as pessoas que entram para somar, né? Eu via muitas pessoas querendo entrar no programa perguntando: o que o CREA Júnior vai fazer por mim? Mas não se tratava do que o CREA Júnior ia fazer por você, o que você pode fazer pelo programa. Isso acho que foi uma das coisas que para mim impactaram muito, assim, porque a gente passou, né, por diversos acadêmicos, diversos membros, enfim, e o CREA Júnior está em construção, ele tá, tudo, né, na vida é um processo contínuo de melhoria, né, e na época que a gente assumiu, a gente deu alguns passinhos, né, foi continuando o crescimento das gestões anteriores, e eu participei muito disso, né, foi muito legal ter participado do crescimento do programa, e é incrível como você vê que teve pessoas que passaram, que não tiveram a vida impactada, e já do outro lado tiveram pessoas que passaram e tiveram a vida altamente impactadas. E eu talvez estaria sendo ousado em falar isso, mas eu tenho quase certeza que o denominador comum aí dessa equação seja que as pessoas que realmente foram impactadas, elas se doaram, elas plantaram, elas não quiseram já colher na época, né? Eu tenho quase certeza que é 100%. O sucesso das pessoas foi porque elas não viram no curto prazo. Hoje eu trabalho com o mercado financeiro, né, e a gente sabe que o mais seguro de tudo, o investimento mais seguro, não é o investimento a longo prazo. A gente planta hoje para colher lá na frente. E quando você quer ser imediatista, né, que no mercado financeiro é o famoso day trader, o risco é altíssimo e nem sempre você colhe. E é incrível como essas analogias elas vão se espalhando por todas as situações da vida, profissões, programas, projetos, enfim. Mas é isso. Eu acho que o CREA Júnior é essa oportunidade das pessoas, né, explorarem
essas habilidades interpessoais delas e, de fato, né, promover esse crescimento e plantarem para em um futuro breve colher. Eu estava em uma reunião agora mesmo, um pouquinho antes de a gente entrar ao vivo aqui. Eu estava conversando com uma pessoa que está entrando na coordenação regional e, inclusive, foi um dos pontos que eu falei para ela, porque geralmente é a pergunta realmente, né, que o pessoal se faz antes de entrar como membro dirigente, tipo, de que forma, por que eu deveria fazer parte do CREA Júnior, de que forma o CREA Júnior vai retribuir comigo e tal. E eu comentei com ele que provavelmente, eu tenho quase 100% de certeza que todas as pessoas que realmente se dedicaram ao programa não estão... a gente fala que o mercado de engenharia, vamos dizer, tá cheio, às vezes não tem espaço e tal, mas aquelas pessoas que realmente se dedicaram ao programa, que foram a fundo, se desenvolveram, provavelmente estão inseridas no mercado de trabalho. Eu acho assim, não só no mercado de trabalho, mas é aquela pessoa que geralmente ela tem sucesso, né? Não só no mercado de trabalho, eu acho que na vida em si, né? É que nem a gente... eu e o Tom tivemos uma maratona aí de reunião com o pessoal. É uma coisa que a gente sempre falou ali quando a gente estava conversando com os coordenadores. Independente da sua equipe, dê o seu melhor, né? Porque ele se destaca e tu consegue colher alguma coisa dentro do programa, né? Não fique dependente dos outros. Faça você a diferença, né? Seja o exemplo, né? Então, eu acho que tem muito disso, né? O pouco não, o que a gente se dedicou, a gente com certeza colheu muitos frutos e vamos colher muito mais, né? Um exemplo, se tu for aí em Joinville, perguntar para qualquer um dentro de uma inspetoria, dentro do sistema, quem foi o Luiz, quem foi o Tom, todo mundo vai saber quem é, né? É a mesma coisa aqui em Blumenau. Se vocês virem aqui dentro da inspetoria de Blumenau ou qualquer associação aqui, perguntar quem é o Roger, eles sabem quem sou eu. Pela dedicação que eu tive, pela aproximação, e assim como vocês, né? Luiz, quando a gente fala em CREA Júnior dentro da graduação, muitas vezes pode não ser muito atrativo, porque o principal objetivo do programa é a gente falar sobre o conselho, né? Então a gente pega, às vezes, por exemplo, o centro acadêmico, a gente pega, por exemplo, a empresa júnior, que você vai realmente fazer projetos na área da engenharia. Você pega, às vezes, uma atlética, que pode ser atrativo para o acadêmico e tal. Por que o CREA Júnior? Por que fazer parte do CREA Júnior? Por que você veio para o CREA Júnior? O que te atraiu no CREA Júnior? Dentro de tudo isso aí, do que você também já falou, né? Eu acho que a verdade, Tom, é que antes do CREA Júnior eu nem sabia o que era o CREA, né? É uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, né? O pessoal não se interessa pelo CREA. Eu não sei porquê, sendo que todas as decisões que são tomadas ali vão afetar a nossa vida. O pessoal não consegue colocar isso na cabeça às vezes. Um erro, né? Um erro, talvez, não um erro, né? Mas uma falha, uma carência, né? A oferta, né, de cursos no mercado aumentou muito, né, das instituições, mas foi esquecido o conselho, né? É que não é para ser envezado, né? Mas os meus colegas, se não fosse eu estar lá aprendendo CREA Júnior, jamais sabia que era o CREA, né? Então, quando eu entrei no programa, eu não tinha nenhum assim, nunca entrei com um objetivo, do sistema, não, foi onde eu conheci o sistema CREA. Foi onde eu pude conhecer um pouco, né, do que é o nosso sistema que está cuidando de nós profissionais, né? Então, eu te digo que eu pude ver a pontinha do iceberg, que era o sistema Confia-CREA, e aí foi onde me veio a motivação, né, de realmente continuar no programa e me engajar mais, para aproveitar essa fase, que já era a minha fase final da faculdade, né, foi nos últimos 2 anos e meio, para aproveitar essa fase e, de fato, né, já começar a me encaminhar para o mercado de trabalho, para estar mais ciente do que estaria para me esperar a partir do dia que você pega o canudo na formatura, né? Porque quando você se forma, você pega o canudo no dia e sai engenheiro no outro, né? Sim, tem que se fazer o risco no sistema, né? E... Exatamente, você é bacharel em engenharia. Exatamente. Então, o que me motivou muito no CREA Júnior, além do que eu comentei das conexões, né, foi de fato, né, estar conectado com algo que até o momento, até então,
faria total sentido, né? Seria o meu dia a dia, né? Estar vinculado ao sistema que estaria tomando todas as decisões né, que remetem à minha classe, né, que influenciam a minha classe, mas assim como também fazendo toda a parte da fiscalização, né, garantindo a segurança dos cidadãos, né, que estão, né, sujeitos a qualquer falta, né, de técnica ou falta de profissionalismo, né, em suas atividades. É legal que eu sempre falo também pro pessoal, muitos perguntam por que eu vou fazer parte do CREA Júnior se eu posso fazer parte da empresa Júnior e tal. Eu acho legal sempre, primeiro, que a gente é um programa nacional, né? Então a gente acaba realmente querendo ou não tendo contatos com culturas, totalmente diferentes. A gente conversa com o Nordeste, a gente conversa com o Norte e tal. E a gente, querendo ou não, o centro acadêmico, ele é muito voltado pro seu curso, pra sua instituição. Não tô falando que não é importante fazer parte nem nada. Mas eu acho que o principal do CREA Júnior é que você, que nem eu digo por mim, eu tenho praticamente contato diário com profissionais. Eu converso praticamente todo dia com profissionais. Então você acaba, querendo ou não, construindo o seu nome durante a graduação. Porque muitos chegam, se formam e tem que começar todo esse processo do zero. Então você tá inserido já no meio dos profissionais durante a graduação. Eu acho que é um negócio que, tipo, querendo ou não, você sai à frente lá depois de formado, né? Facilita as coisas, né? A gente está à frente de uma galera, na verdade. E a mesma coisa, hoje a gente tem conversa aberta com o presidente do CREA, a gente está realmente também inserido no nosso conselho profissional, né? Então a gente conhece, querendo ou não, a gente, de tanto a gente falar as leis, a gente até decora o número das leis, seja a lei da ética, a lei do próprio conselho. A nossa vida é muitas vezes falar de ART, falar de CAT, então a gente já entende todo esse processo, né? É uma coisa que pode ser normal depois dessa troca de... Só ia dar um adendo ao que o Tom falou, questão da gente ter contato com o presidente. Na maioria das vezes, os engenheiros não têm esse contato, né? O pessoal que já faz parte do sistema não tem esse contato. E a gente, na verdade, tem, né? Até desconhece que existe um sistema, né? Eu acho que essa é a maior verdade, né? O CREA Júnior ele cumpre um papel que ele vai ser o futuro do CREA, que ele não está em nossas mãos, né? Como dizia nossa camisa, né? Um novo olhar para o futuro, porque o meu pai fez engenharia, formou em engenharia e não tem o conhecimento, não tinha até o momento que eu passei para ele do como funcionava o sistema, né? As pessoas se formavam e só sabiam de pagar RT, só sabiam que tinham que ir lá fazer anuidade, né, do registro, mas as pessoas não conhecem o sistema. E o CREA Júnior está formando aí milhares de acadêmicos por ano que estão conhecendo o sistema no Brasil afora. Acho que isso é muito bacana, né? Eu só queria complementar o do Tom. Eu acho que eu falei do sistema, mas a palavra que para mim eu esqueci de comentar é interdisciplinariedade. Na verdade eu não comentei porque eu achei que eu não ia conseguir falar. É uma palavrinha difícil. Poxa, na nossa equipe aqui em Joinville na época, né, quando eu fui da regional, tinha pessoal da engenharia civil, elétrica, mecânica, produção, infra na UFSC, né? Eu sou engenheiro mecânico, eu não sabia nada de civil, eu aprendi tanto nesse processo, eu não sabia nada de elétrica, eu aprendi tanto nessa conexão. Então eu acho que essa troca de experiência com profissionais da nossa área, e que, cara, tá impactado, porque como mecânico, se eu construir uma máquina, hoje tudo dia automatizado, né? Eu tenho que estar em contato com o engenheiro de automação, com o engenheiro eletricista, enfim. E é engenheiro eletricista, não é engenheiro elétrico. É isso aí, é verdade. O pessoal fica aí, engenheiro elétrico. Então, eu acho que isso é muito legal, e aí eu expando, né? Porque hoje, se eu precisar de um engenheiro eletricista, eu tenho vários contatos de profissionais que já estão há anos no mercado e profissionais que estão iniciando sua jornada. Hoje, se eu precisar de um engenheiro civil, eu tenho contato, né? A gente tem contato direto com as inspetorias. Até a semana foi engraçado, porque eu recebi uma mensagem de um dos profissionais da inspetoria falando: olha, eu tô com uma encomenda, não vou conseguir entregar pro teu pai. Meu pai mudou de endereço e acabou não atualizando na inspetoria. Eu falei: pai, qual que é o teu novo endereço? Mas por que eles falaram contigo? Então, eles já sabiam quem eu era. Eles vieram falar comigo. É a questão do network, né? Isso é muito bacana. E não se restringe à regional ou à estadual.
Hoje eu tenho conexão com o pessoal da Bahia, Minas, Rio Grande do Norte, acho que Brasília foram os que mais impactaram a minha gestão, né? Isso é tão legal, né? É tão legal você criar essa conexão, né? Porque hoje a gente vive um pluralismo, né, profissional, né? Ninguém mais faz tudo sozinho, né? E acho que aproveitando as hashtags do que o CREA Júnior me ensinou muito, trabalhar em equipe, né? Com toda essa equipe que era multidisciplinar, né? Não só nas suas diferenças pessoais, mas nas suas diferenças acadêmicas, falar em público, né? Falo rápido, mas tive a oportunidade de palestrar, né, para 10 pessoas, não, para 5, para 10, para 100, para 300 e quase 400 pessoas. Uau! Eu tinha medo de falar em público, né? Então, isso me fez crescer tanto como pessoa, crescer tanto como profissional, porque comunicação é a base de tudo, em qualquer área que você for seguir, né? E se organizar, ter disciplina, ter dedicação. O CREA Júnior, quando você sai da questão, né, de conhecer o sistema e difundir o sistema para os acadêmicos, ele te ensina todas as habilidades, né, que você precisa ter para ter sucesso em qualquer área da vida. Eu acho que essa seria a minha deixa, né? O principal resumo do CREA Júnior. Ele te prepara, cara, para tudo na vida. Se tu aproveitar, tu sai de lá, cara, pronto para enfrentar qualquer obstáculo. Legal. Ô, Luiz, vamos falar um pouquinho da sua experiência como coordenador do CREA Júnior agora. Vamos falar um pouco sobre coordenação estadual do programa. Eu vivi o mesmo momento que você, provavelmente, na época no dia da eleição. No dia que a gente vai apresentar a nossa proposta da coordenação estadual. Cara, foi um dos dias que eu mais passei nervoso, realmente. Eu fiquei muito nervoso naquele dia. Eu acredito que você ficou também. E tanto eu quanto você, a gente foi candidato único. Então a gente ainda tinha eu botei a mim que a gente tinha eu tive um nervosismo maior ainda, que a gente teria que realmente praticamente agradar quase todo mundo, pois a gente sendo candidato único e tal, então não teria essa oposição, né? Eu queria só saber... um adendo, o Tom é sacana, porque quando eu fui fazer a minha apresentação, ele não falou que eu era candidato único, ele disse que tinha mais gente que tinha... Fizeram a mesma coisa comigo. Fizeram a mesma coisa comigo, só pra deixar claro. Eu fiz a mesma coisa. Olha aí, ó. Fizeram a mesma coisa. Isso aí já é tradição. Fiz a apresentação, daqui a pouco, depois que terminou a apresentação, é só o Roger, já é uma tradição, tradição, cara. Mas eu queria saber de você, Luiz. Cara, o que tu sentiu após você ser eleito e como foi a sua experiência como coordenador estadual do programa? Eu acho que quem me conhecia sabia que eu não queria ser coordenador estadual, né? Acho que essa era a verdade. Eu nunca dei muita bola para cargo, enfim, e talvez eu tenha isso comigo, não me sentia preparado, né? Não me sentia com todas as skills, as habilidades para, de fato, fazer uma gestão, né? Eu cresci muito na gestão estadual. Eu acho muito que eu só fui nesse processo. Então, você liderar, na época eram 21 regionais, se não me engano, 19 e 21. Foi muito interessante, né? Deixa eu só voltar aqui. Eu fiquei 1 ano e meio como coordenador regional de Joinville, e foi uma experiência única. Eu acho que foi nessa época que eu aprendi que faça, não importa quem está vendo, faça, não importa o que vai colher. Porque foram algumas ações que eu tomei nessa gestão, que era um desconhecido no meio da equipe, consegui ter a indicação do presidente do CREA na época, né? Tive o apoio dele, né? E o Tom acho que sempre me conheceu, e eu posso falar isso abertamente, eu nunca fui uma pessoa muito eu não quero usar a palavra puxa-saco, né? Mas eu nunca fui acho que eu não dou bola para cargo. Então, eu não vou te tratar melhor porque você é o diretor de uma empresa ou se você é o faxineiro. Eu não vou tratar você melhor se você é o presidente do CREA ou você é a secretária da inspetoria, né? Na minha família, o meu pai é engenheiro e minha mãe é empregada doméstica, né? Então eu cresci com esses dois lados opostos, né? E sempre fizeram ter a humildade de tratar todo mundo com todo amor e atenção, né? E o Kita, na época, era mais uma pessoa comum para mim, né? Sempre tratei com respeito. E foi muito bacana, porque algumas ações que eu fiz, e marco, né,
nosso encontro nacional em São Paulo, chamaram a atenção dele, né? E depois, a partir disso, ele me deu um forte apoio, um forte incentivo para ser coordenador estadual, né? Mas com muito medo eu fui, porque eu queria servir o programa. Não necessariamente eu queria ser coordenador estadual. E iria servir o coordenador estadual que fosse, né, com todo o amor e afinco, né, para que o programa desse certo. Mas, né, acabou tendo a chamada. E o que o Tom comentou, na verdade, é verdade. É ruim você ser candidato único, né? Porque ao mesmo tempo que é fácil, que não tem competição, né, você vê o grande peso de que você não quer ser só eleito porque não tem concorrente. Você quer ser eleito porque você quer mostrar que você quer fazer um trabalho decente. É aquele momento que você tem que conquistar aquela que talvez seja a sua equipe, né? E a época que eu assumi o programa foi uma época um pouquinho complicada, né? Pós-eleição do sistema. E a gente teve uma renovação muito grande dos coordenadores das regionais. Nós tivemos uma transição que em certo lado foi muito positiva e de outro nem tanto, porque todo mundo novo, né? Vamos dizer assim, todo mundo é recém-nascido no sistema. Então foi um trabalho muito bacana aí, porque eu nunca me esqueço, aí de dezembro a janeiro eu mandei longos áudios aí para todos os coordenadores, muita mensagem e para tentar apresentar o sistema, apresentar a visão que era o CREA Júnior, né? E, cara, eu sou muito grato, assim, porque nós tivemos grandes conquistas, grandes aprendizados, mas em questões, assim, de meses, assim, a equipe estava muito bem alinhada, assim. Cometemos falhas, mas acertamos bastante, né? Mas é isso. Então, né, no dia que eu fui eleito, eu acho que cai a responsabilidade. Mas daí o que eu aprendi nesse momento é que às vezes a gente quer estar muito preparado para fazer as coisas e não faz. Eu nunca ia estar preparado para ser um coordenador estadual. Eu te digo até hoje, mesmo já sendo coordenador estadual, tendo sido um coordenador estadual, eu ainda não estaria preparado para ser um coordenador. Por quê? Porque, claro, eu sempre vou ter o que melhorar. Eu estaria sendo ignorante se eu falasse que eu sou perfeito e não tenho nenhuma melhoria a ser feita, né? E pelo contrário, né? Ainda mais olhando para trás, vendo o que eu fiz na gestão, muita melhoria a ser feita. Mas na vida, às vezes, a gente quer o perfeccionismo e deixa de fazer, e deixa de agir. Eu não vou apresentar o programa lá na sala porque eu não sei falar. Vai e faz. Né? Faz, é o movimento do faz. Vai lá e faz que vem, vai lá e faça. E foi isso que eu acho que o programa me trouxe. E aí a estadual foi mais uma etapa, né? Foi mais um desses passinhos, né? De enfrentar o medo, enfrentar o nervosismo e ir lá e fazer, né? E só comentar, né, Tom? Eu tenho muito orgulho da tua candidatura, porque eu acompanhei você desde o início, né? A gente serviu junto aqui em Joinville. Pô, eu vou falar que talvez 95% do que a gente fez aqui na Regional, cara, tu foi um grande motivador aí, parceiro, e ajudou a conduzir, né, o trabalho. Eu sou uma cria do Luiz. Não é uma cria, cara. A gente que é uma dupla, Meu Deus. Né? A gente é uma dupla. Vai começar a choradeira agora? Não. O Marizana já cresceu. Não, o Marizana não chora mais falando de CREA. Não, brincadeira. Mas eu fui na tua eleição porque, sem dúvida, assim, para mim, né, hoje tu é um dos melhores coordenadores que o programa já teve, né? E espero que tu promova um melhor ainda que você, né? Porque foi uma frase que o Gabriel falou, né? O Gabriel Nascimento, que foi o coordenador estadual na época que eu era coordenador regional, que o sucesso do meu sucessor é o meu sucesso, né? Não, o meu sucesso é o sucesso do meu sucessor. Dando mesmo. E isso é fato, né? Isso é fato. E eu acho que foi bacana porque a gente conseguiu fazer esse trabalho, né? E principalmente depois, acho que quando também finalizei a gestão e vem a Camilinha e a Fabíola assumindo a próxima coordenação estadual, foi uma transição muito mais estável, né, do que eu passei, enfim. E assim a gente espera, né? Sempre melhorando, né? E que agora você entrega o programa, né? É como se fosse uma Olimpíadas, né? Você tá vindo correndo com o bastãozinho e vai entregar pro outro, né? Quanto melhor tu entregar para ele, a probabilidade é que ele ande mais do que você andou. E aí o programa tem tudo a crescer cada vez mais. É legal ver a maturidade que a gente ganha dentro do CREA Júnior, né? Eu tava, inclusive, falando com alguém esses dias e eu meio que parei pra refletir. Eu acho que era com o meu chefe. A Sofia? A Sofia tu também falou? Isso, e com o meu chefe também.
Eu tava lembrando da época de como eu era em 2018, na época que eu era coordenador regional do CREA Júnior, e de quando eu entrei na empresa também, que era final de 2018. E daí eu e meu chefe, a gente ficou conversando e tal, e é legal realmente ver essa evolução que a gente vai tendo. Eu acho que isso é realmente muito das responsabilidades que a gente vem puxando para nós e tal. É que nem eu sempre falo pra galera, cara, eu vivo isso aqui, eu vivo o programa, eu vivo o momento que eu estou no CREA Júnior. Inclusive na reunião que eu tava agora, eu falei, cara, viva isso aqui. Aproveite isso aqui, aproveite a sua vida na faculdade também. Não acha que a faculdade é só estudar, só estudar, só estudar. Porque lá na frente, às vezes a gente vai sentir essa falta desse período da faculdade. Então, eu só não tatuei ainda CREA Júnior no meu braço, porque eu ainda sou sustentado pelos meus pais são contra a tatuagem, mas assim que eu tiver minha liberdade financeira, com certeza eu vou tatuar, porque realmente eu vivo isso aqui, eu acordo falando CREA Júnior, eu vou dormir falando CREA Júnior, eu sonho porque às vezes eu vou com os pensamentos de, cara, o que eu tenho que fazer na semana. Lembra de uma coisa, Luiz, que uma vez a gente estava conversando, na época que você era coordenador regional de Joinville ainda, eu era um membro dirigente. Eu acho que você me mandou uma mensagem, sei lá, numa semana anterior, a gente estava planejando a sexta-feira da semana seguinte. Eu não sei se você lembra disso, mas eu comentei, cara, a gente já tá planejando o que vem daqui a alguns dias, sabe? Então a gente fica nessa preocupação realmente do que vai fazer e tal. Mas é que eu realmente falo pra galera, cara, vivam isso aqui, aproveitem essa oportunidade que a gente tá aqui, porque eu acho que é um momento, é que nem tu disse no começo, aqui é um momento que a gente pode errar, é um momento que a gente, no caso, vai errar, né? Que ninguém é perfeito e tal. Não sei se tu quer acrescentar alguma coisa. Mas, pegando a ideia de vocês, né? Eu acho que ninguém é preparado para fazer o que a gente está fazendo, o que a gente fez e o que a gente vai fazer futuramente, né? Mas eu acho que esse é o principal papel do engenheiro, aceitar novos desafios, né? A gente está aqui para inovar, na verdade, né? Então, nada mais... Não digo justo, né? Mas não teria como ser diferente, né? A gente não dá conta do nosso papel. É difícil, né? Isso não é fácil, não só como coordenador ou qualquer coisa dentro do CREA Júnior, mas eu acho que é gratificante no final, né? A gente aceitar esse desafio. Então, vamos continuar aí. Vamos continuar. Agora, parando um pouquinho. E detalhe, né? Eu tive, que nem eu falei anteriormente, né? Eu tive a oportunidade de ser coordenador regional um pouquinho na gestão do Marezana. Eu acho que é um amigo que eu vou ter aí para a eternidade, né? Um cara que eu quero, que eu desejo todo bem, todo sucesso do mundo, né? E, cara, só tenho a agradecer mesmo essa parte, né? Que esse pouco tempo que a gente conviveu, cara, foi muito top. Um amigo pra eternidade. Amigo, a gente amigo é pra isso, não, amigo, eu acho que amigo não tem esse negócio de tempo de validade, não é? Eu acho que amigo de verdade é pra eternidade. E, Roger, assim, quando tu começou a falar no início da nossa conversa, né, da conquista na rádio, da ascensão no teu estágio, né, na promoção, e eu acho que pra mim, assim, isso é a maior conquista, sabe? Eu posso não ter acertado tudo, né? Porque a gente não acerta. Mas todo mundo que eu trabalhei na gestão aí, eu queria que desse muito certo. Né? Então é muito legal ver isso, assim. A gente tem vários cases de sucesso, né, no programa, e é legal saber que foi mais um deles. Tem um cara sensacional, né? E não é porque a gente tá aqui gravando, né? Nem porque vocês estão me pagando pra falar isso. Mas eu já falei pro Luiz, eu vou pagar o triplo do que ele recebia dentro do CREA Júnior. E um aumento muito bom, né? É um aumento considerável, né? 3 vezes nada. E sabe que as pessoas perguntavam, né? Porque eu na UDESC, né, eu fiquei conhecido como, até hoje, né, o menino do CREA Júnior, né? Até hoje, né? Até hoje. Foi muito legal, porque na minha formatura, eu não esperava isso, tá? Na minha formatura, eu tive a oportunidade de estar com os 2 presidentes do CREA, né? O
Kita, que não era mais presidente na época, mas foi o presidente durante a gestão que eu fui coordenador regional, e o presidente Ari, na época do nosso sistema, eles prestigiaram minha formatura, isso foi muito emocionante, né? Eles iam entregar o prêmio de honra ao mérito. E foi muito bacana, porque quando eu comecei a descer a escadaria para ir buscar o prêmio, todo mundo, muitas pessoas, meu, merece, não sei que legal, o pessoal veio falar comigo na festa, cara, que merece, porque eles viam a gente se dedicando no programa, constantemente, assim, né, nas atividades, enfim. É claro, quando eu fui estadual, eu acabei deixando um pouquinho regional, a gente tem que deixar o filho crescer, né? Mas quando a gente foi regional aqui, a gente abraçava muito, foi muito legal a época que a gente trabalhou aqui na regional. Esse é o motivo que eu falei que não queria ir para estadual. É porque na estadual você perde um pouquinho do tático, né? Na estadual tu tem que ir mais pro estratégico, né? Tu fica mais no computador, planejando, do que na ativa, né? Exatamente. Nós trabalhamos com um programa de voluntariados, né? Ninguém recebia nada. E o pessoal perguntava, né? Tá, quanto recebe para estar aqui? Eu não sabia na época. Hoje eu descobri que eu recebi muito mais do que eu imaginava, né? Pelo que eu tô colhendo, né? Mas na época era zero, eu gastava. A gente botava dinheiro nosso no sistema. Essa que era a verdade. A gente investia. É verdade. E isso hoje até eu trago para mim também, na minha vida pessoal. Hoje eu tenho a oportunidade de abençoar alguns projetos pessoais que eu participo, porque eu entendi que a gente está aqui para dar, né? A gente está aqui para realmente plantar, e não somente eu que vou colher, mas a gente está aqui para fazer a diferença. E então foi muito bacana, assim, esse processo de reconhecimento, enfim, foi muito legal, cara, muito show, assim. E, de fato, pode falar, Tom. Falando em conexões, acabei de receber uma mensagem do coordenador estadual do Rio de Janeiro. Então, cara, ó, as conexões que a gente gera, tá ligado? A gente tá falando de CREA Júnior, mas é legal ver isso. É legal até o sotaque dos carioca. Sobre a questão do mérito ali, eu acho que assim, é uma coisa que eu prezo muito hoje, é uma placa ali, a gente entrega uma placa na formatura, só que eu acho que significa muito pra pessoa. Então é uma coisa que eu faço de tudo nesse 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses que a gente tá com coordenação estadual aí. Eu faço questão de ir atrás de todas as coordenações regionais que passaram pelo programa e entregar isso aí. A gente não consegue dar um dinheiro para elas, a gente não consegue entregar dinheiro, mas você tá rindo porque eu vou te pedir uma coisa que tu não fez, né? Mas o Fernando... Não, é porque o Tom é um coordenador maravilhoso, né? Mas o Fernando que se formou esses dias, eu mandei o troféuzinho pra ele também, eu tô acompanhando essa galera que tá se formando, tá? Inclusive, o Fernando virou inspetor regional. Show. Mas assim, Tom, só pra avisar, tá? Mas eu acho que na verdade tem que ser assim, quem tá na época tem que assumir, porque eu também na época eu fui atrás de alguns que se formaram na época do Gabrielzinho, porque infelizmente, né, há um descompasso, né? Na época que eu fui coordenador estadual, alguns se formaram na época, outros se formaram só depois, né? Engenharia a gente nunca sabe, na verdade, né? Quando vai se formar. Mas de fato, assim, ó, é emocionante o momento que quando a gente recebe a plaquinha, assim. Tem postar depois no Insta do CREA Júnior, o vídeo lá, eu recebendo, cara. Assim, ó, pra mim, assim, ó, Marizana, qual que foi o melhor momento da formatura pra ti? Cara, foi essa hora. Foi essa hora que eu fui lá pegar, porque no trajeto que eu fui, e olha, cara, que eu vi muita coisa na faculdade. Mesmo que eu participei da empresa júnior, eu fazia muita coisa, sempre fiz muita coisa. Eu sempre participei de vários projetos, sempre gostei de estar bem ativo, né? Mas não importa, cara, não importa o que eu faça, a essência do CREA Júnior, cara, fica pra sempre, assim, ó, em você. E no momento que eu saí da minha cadeirinha e fui até lá, o palco, recebi o prêmio, cara, aí veio todos os flashes, todos os momentos, todos os áudios de 15 minutos, meia hora, toda a galera que a gente conviveu, confraternizou, aprendeu, cresceu, que a gente ensinou, que a gente aprendeu, né, que é um processo de via de mão dupla. Cara, aquele momento assim, ó, eu não sei se... Roger, não sei se tu já... Não, tu ainda se formou, né? Tá no programa. Não. Mas, não cara, ainda. vai ser um momento, cara, assim, pra mim, tá? Foi único. Eu já achei muito massa a regional aqui receber o mérito do CREA Júnior, cara. Isso já... Imagina! Pra mim, já achei muito top, cara. Isso ali pra mim, ó, quando eu entrei, pra ter ideia, cara, quando eu entrei no CREA Júnior, como coordenador, uma coisa que eu fiquei sentido é que Blumenau, na tua gestão, Blumenau não ganhou nada de mérito. Entendeu? Porque tava bem apagada a regional, na verdade, né? E eu prometi para mim que no outro ano a gente ia ganhar, e a gente ganhou o mérito por
por ação social. E esse ano que passou a gente também ganhou. Foi diferente, mas a gente também ganhou mérito, né? Então, para mim, cara, isso aí é muito gratificante, ô Marizano. Independente, a gente fala em competição e coisa dentro da... A gente é uma equipe, né? Quem faz mais é que vai receber o mérito, mas a gente trabalha em equipe ali, na verdade, né? A gente cresce junto. E, cara, para mim, já é grande coisa. Imagina na hora de se formar vir um mérito ali. Deve ser muito massa. Coordenações estaduais futuras que estão ouvindo esse episódio aqui, já sabe, né? É bom manter esses méritos. E olha que na minha formatura eu quero receber, hein? É verdade. E que deixe bem registrado que se eu não receber, eu sei onde achar vocês. Eu sei qual cidade vocês moram, tá? Eu sei como procurar vocês, então faz favor. Luiz, mudando um pouquinho de assunto aqui, agora vamos falar um pouco sobre a questão do pós-graduação mesmo, né? Se a gente hoje conversa muito com profissionais, a gente tem contato direto, querendo ou não, e muitos deles reclamam do conselho. Falam que o conselho é isso, o conselho é aquilo e tal. E de que forma tu acha que o CREA Júnior pode mudar essa imagem do conselho? A gente é um programa destinado aos acadêmicos, é o nosso objetivo principal, mas de que forma a gente pode até afetar os profissionais já formados para tentar mudar essa imagem do conselho? Eu vou ser talvez agora que eu vou contar a sementinha da discórdia, né? Quando eu assumi em Joinville, eu sentei aí numa escrivania / escritório e eu comecei a pensar, né? Tá, como é que eu vou convencer a pessoa a vir se cadastrar no CREA Júnior? Eu não conhecia nada do programa. E aí fui descobrir os benefícios, né, da Unimed, os benefícios da multa, e eu transformei o CREA Júnior num clube de vantagens, né? Clube de vantagens mútua. Essa é a verdade, porque a gente ia apresentar lá o programa no CREA Júnior, a gente fala do sistema, e a parte que pegava era a hora que falava do clube de vantagens CREA Júnior, né? E até foi contigo que eu aprendi a mudar isso, então. E com a maturidade, até hoje a maturidade profissional, eu acho que, para mim, o que seria o mais importante é a classe se unir, né? Talvez você tenha que cortar essa palavra, mas existe uma palavra que é feia, né, que a gente fala, né, da profissão, mas que falar prostituição da profissão eu acho muito pesado para falar no podcast, né? É um termo que o pessoal usa, mas não é um termo aí para a gente difundir, né? Mas é de fato a desvalorização da própria profissão, né? Eu acho que isso para mim é o que falta aí para os profissionais que estão no mercado, né? Porque se você se sujeitar uma vez a fazer algo errado, né? Ou até mesmo, né, falando de precificação de serviço, a baixar o preço só para vender, você começa a criar uma cultura no mercado. Eu vejo que os profissionais do mercado eles precisam se unir, e é no sistema, no conselho que você se une, porque o mercado está cada vez mais competitivo, né? E a área da engenharia ela vem sendo bem impactada com isso, né? Então tem questão não só de remuneração, mas de atividades, né? A própria exerção correta da profissão, né? Então eu vejo que, para mim, assim, uma das maiores razões, né, é para o fortalecimento da classe, porque é uma classe. Então, quando um ganha, todos ganham, né? Então, acho que foi isso para mim assim que impactou muito hoje. E hoje eu estou candidato a ser inspetor aqui de Joinville também, né, pela Câmara da Industrial, do Mecânica. E no que eu puder contribuir vai ser para isso, para a valorização profissional. Porque no meu dia a dia, eu tenho meus colegas de faculdade, tenho os amigos que eu fiz no CREA Júnior, tenho profissionais que eu conheci no mercado, e o mercado, não vou dizer que não está ruim, mas o mercado está sofrendo isso muito forte. Isso em toda a profissão, toda a área, seja na medicina, seja no direito, enfim. E eu vejo que a gente só vai conseguir controlar essa curva se o sistema se unir, se a classe se unir, né? Então, acho que aí eu vejo uma grande importância dos profissionais estarem conectados, né, com o sistema Confiacred. E aí eu volto a falar, saber que ele existe, né? Aham. Essa é a questão, né? Ô, Luiz,
É legal que você traga isso aqui, porque até eu estava conversando com o pessoal da Mútua, né? Numa reunião que eu tive com eles ali, e eles falaram desse negócio que você comentou da prostituição da nossa profissão, né? Eles veem pessoas ali indo buscar empréstimo, mostrando folha de pagamento com salários baixíssimos, né? E, cara, o que falta, eu acho, dentro do sistema, né, como um todo, é essa união, né? Eu acho que é só dessa forma que a gente vai conseguir fazer a diferença, né? A gente vai conseguir valorizar a nossa profissão como engenheiro. Porque se tu for analisar, não é arrogância da nossa parte, mas, cara, tudo que tu tem hoje na tua mão passa por um engenheiro. Desde uma simples folha de papel ao teu carro, a televisão, o teu celular, a estrada, né, que a gente passa, e tudo tá na mão do engenheiro, tudo tem um engenheiro envolvido, né, geralmente. Então eu acho que o engenheiro tem muito disso, de ser muito individual, eu acho, de pensar só no seu próprio umbigo, de não e daí fica reclamando. É o que o Tom falou anteriormente ali. Não faz nada para melhorar e só sabe reclamar, né? Isso é uma cultura do nosso país, eu acho. Não sei se isso acontece só aqui. Tá? E perfeito. É do país, é a mesma coisa na política. Eu faço parte do projeto voluntário aqui que é vinculado à política, né, mano? E é isso aí. A pessoa não quer se envolver. Ou reclama, ou não faz nada, ou aceita como tá e pronto. E é o comodismo, não só do brasileiro, eu acho que todas as culturas têm isso, mas a nossa eu acho que está bem impregnada, né? Já vem aí da nossa história. Eu pesquisei aqui um sinônimo, para a gente não falar a palavra prostituir, a depravação da nossa classe. Depravação. Tá? Sim. Depravação. Boa palavra. Palavra bonita, né? Não, isso aqui merece. Engenheiro não é bom em português, não, né? Isso aqui merece um post no feed do nosso Instagram, só com a frase: não vamos depravar a engenharia. Não, acho que pode até colocar a minha fotinho lá. Mas então, entre aspas, Luiz Carlos Marizana Filho. Exatamente. Marizana Filho que fica mais culto. Sempre tem filho no final, o neto tem um... Mas é essa analogia mesmo, Luiz. Eu acho que tem muito que evoluir, né? Mas sem união a gente não consegue nada, na verdade, né? E não só a engenharia, que nem você comentou da parte política, a engenharia também faz parte da política. O próprio CREA, o próprio sistema é político, né? Então, eu acho que a pessoa ele tem que deixar... o sistema, quando eu falo que é de forma política, tem eleições para presidente do CREA, tem eleições para Mútua, para o Confia, né? Eu acho que, independente de que lado você está apoiando, depois que acabou a eleição, a gente tem que pensar num bem comum, que é os engenheiros, e lutar por eles, né? E outra coisa, para você ser candidato a algum cargo no conselho, você não precisa ser o rei da engenharia, tá? Tem que ter no mínimo 3 anos ali de registro e ser associado a alguma entidade de classe. Pronto, você sai candidato. Você não precisa ser o rei da engenharia. Muita gente acha que é isso e aquilo. Ô Tom, só bota um adentro aí, só tem que pensar em fazer a diferença, né? Isso, não basta só querer ser. Exatamente. Tem que fazer a diferença. Eu assim, pessoal, eu nos últimos, não 2 anos, né, 1 ano e meio depois que me formei, eu tive um foco bem grande no profissional, tirando tempo para respirar também, e tive algumas oportunidades de entrar no sistema, né? E isso me pegava muito, porque até mesmo hoje eu não estou tão na área técnica, né? Mas assim como geralmente um bom técnico não é um bom gestor, geralmente um bom gestor não é um bom cara técnico, porque cada um tem suas competências, né? O motivo de hoje eu aceitar o convite para participar como inspetor aqui da Joinville, estou candidato, não sei se de fato ele será convocado, porque entendi isso que tu falou, Cláudio. Não necessariamente eu preciso ser o cara mais... Até porque, então, o presidente do CREA teria que ser formado em todas as engenharias. Né? Verdade. É isso que eu estava repetindo. Né? E não.
E até porque na engenharia mecânica eu tenho diversas áreas, então eu teria que ser o cara bam, 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 bam para... Não. Mas eu acho que eu posso sim contribuir. E a gente que vem do CREA Júnior, principalmente nessa parte do trabalho em equipe, de engajamento, um ajuda o outro, a gente entende, né, que o nosso papel aqui está para o bem comum, né? Legal. Realmente é o ato de servir o próximo aí. É legal que a gente, dentro do CREA Júnior, a gente não fala em classe, a gente não fala em engenharia civil, a gente não fala em agronomia, a gente não fala em engenharia elétrica. A gente é realmente um programa, a gente é unido. A gente não tem essas brigas de ego aí que a gente vê, né? A gente vê, por exemplo, muita gente fala que a civil domina, civil domina, civil domina. Por incrível que pareça, dentro do CREA Júnior, dentro das coordenações regionais, a maioria é agronomia. Outra coisa que se fala muito é a questão da participação feminina, né? A participação das mulheres. O CREA Júnior, as coordenações regionais é 50-50. Minto, eu acho que é uma coordenadora, Não, é uma coordenadora a do mais do que um coordenador. Então a participação feminina dentro do CREA Júnior também está muito alto, muito presente. E que a gente comentou, é maior do que a masculina. Então eu acho que o CREA Júnior está vindo aí para mudar muitos conceitos que a gente tem, né? E eu acho que a gente está no caminho certo. Uma coisa que eu e o Roger a gente estava conversando aqui antes, hoje em dia, dentro do CREA, todo mundo conhece o CREA Júnior. Quem está ligado ao CREA, fala do CREA Júnior. Então, eu fico feliz com o resultado que a gente está realmente atingindo e tudo. Luiz, eu queria acho que... Pode falar, pode concluir. Eu vou fazer um comentário, você pode cortar isso, mas preconceitos, né? A gente... Somos seres preconceituosos, né? Nós sempre temos preconceitos de tudo, né? Eu acho que a engenharia... Vamos falar isso, né? A gente tem as faculdades públicas e as faculdades privadas. Quase todo mundo, acho que entraria no programa, acharia que o aluno que é da faculdade pública ou federal, enfim, seria o mais dedicado, porque tem mais tempo. Geralmente o aluno particular trabalha, né, ele tem outras atividades, enfim. Cara, e o CREA Júnior também foi uma paulada nisso, porque na época que eu estava, acho que como estadual, o Tom estava aqui em Joinville, uma das nossas maiores membros de destaque era da faculdade particular, trabalhava pra caramba, né, na profissão dela, e era uma dirigente da Jornal Extraordinário. Então, acho que é aí que já começa a quebrar muito os preconceitos. Cara, eu falo muito dela hoje em dia ainda. E vários casos... É dedicação, né, Luiz? Oi? Dedicação, né, eu acho que dedicação, porque assim, ó, quem quer vai lá e faz. E eu às vezes me pego, porque às vezes algumas coisas eu quero inventar desculpa, e não adianta, é porque tu não quer fazer, ponto final. E quando tu vai fazer, tu inventa desculpa que tu quiser. Mas quem quer, faz, cara. Quem quer dá um jeito, vai, busca uma solução e tenta. E isso pra mim acho que foi bacana, né? E aí você perde todos os preconceitos de várias coisas, né? Ah, porque é mulher. Ah, porque se formou numa faculdade particular. Ah, se formou no federal. Ah, porque é a melhor faculdade do país. Cara, isso não tá nem aí, cara. Até porque volta a questão. Nem sempre o cara que foi o CDF, que tirou 10 lá, vai ser o melhor profissional. Vai ter desenvolvido as habilidades, talvez, que ele mais vai precisar na sua profissão, né, no mercado de trabalho, que o CREA Júnior... Vai ter desenvolvido as habilidades teóricas, né, da engenharia, né? Exatamente, talvez nem isso, né, porque eu vou falar, cara, eu estudei uma grande faculdade, né, aqui de Joinville, foi excelente a minha formação acadêmica, mas eu não falo por mim, eu falo por todos. Saí muito preparado no mercado, faltou muito conhecimento ainda, né? Mas isso é normal, né? Não é estudar em minha faculdade, porque o mercado é acelerado, as coisas estão cada vez mais rápidas, enfim. Mas eu acho que é isso, não ter preconceitos, né? Isso é muito legal. Para mim foi, acho, um dos grandes aprendizados. Eu não tinha isso enraizado em mim, tá? Não era uma coisa que tinha comigo, mas no decorrer do programa a gente foi vendo isso, foi vendo até sempre tinha as brincadeirinhas, enfim. Ou, por exemplo, tal curso na engenharia, esse aqui é mais difícil que o outro, civil é mais difícil que mecânica é melhor que elétrica. Isso aí tu quebra e... Mas, só dentro, mecânica é melhor que elétrica. Ô, disparado. Não, brincadeiras à parte, mas Luiz, é uma coisa que eu já conversei bastante com o Tom também, esse negócio de que a gente fala, a mulher, que hoje realmente tem muito mais, tem mais mulheres dentro do CREA Júnior do que homens,
Mas na minha concepção, cara, o principal papel é a capacidade, independente de quem é, né? Independente se é homem, mulher, independente de opção sexual, ou de cor, de raça. Para mim, vai muito da capacidade. Eu penso muito no que a pessoa tem para fazer e mostrar, né? Então, eu não penso como, como é que eu vou dizer? É o que eu falei ali, se é homem ou mulher, raça. Eu penso muito na capacidade. Eu acho que a galera tem que pensar dessa forma, pensar em fazer o seu melhor independente de quem for, né? Legal. Exatamente. Uma coisa que tu comentou ali sobre a questão por exemplo, a questão da coordenadora de destaque ali e tal. Muitas coordenações regionais nos procuram e falam, cara, equipe não pega comigo, não tem um pessoal de destaque, o pessoal não vem junto comigo e tal. Uma coisa que é a mesma questão, por exemplo, hoje, de 2018 para frente, começou a se perder coordenações regionais. Hoje nós estamos resgatando isso. Um dos nossos objetivos até o final da nossa gestão agora é entregar com as 21 regionais novamente. E a gente pega esses casos isolados, por exemplo, a questão da coordenadora que você citou, algumas outras coordenações, né, que existem destaques ali. E eu acho que, assim, existe em todo lugar. Só falta a gente achar essas pessoas, a gente tem que encontrar essas pessoas. Em toda a região, em toda a faculdade, em todo curso, vai ter alguém que quer se destacar. Só falta a gente chegar naquela pessoa e fazer ela também comprar a ideia e se dedicar, né? Luiz, a gente tá chegando nos finalmente aqui, a gente já passou de 1 hora de gravação. Não, né? Já passamos de 1 hora de gravação já. Mas se cortar vai dar 5 minutos, cara. Eu falei que dá pra usar aí. Luiz, Não, mas... então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma pergunta e o Roger faz outra. A minha pergunta é o seguinte, se tu tem acompanhado o CREA Júnior recentemente, depois de que você deixou o programa e tal, se você está contente com o resultado que o programa vem atingindo, alguma coisa assim. Aí botar na berlinda, né? Coisa de Silvio Santos falando botar na berlinda. Mas, ô Luiz, só antes de responder, eu sei que você vai falar bem da gestão do Tom, porque ele tá te pagando muito bem. Isso. Até onde eu sei, ele já te depositou, né? Ele fez um pix mas pra ti. aqui você não negociou, tá? Ele não mandou o textinho pronto pra isso aqui. Eu tava lendo aqui no meu computador e esse agora não tá negociado. Esse não tá negociado, esse não tá no pacote. Não. É um adendo. Eu acho que nesse ponto eu falhei muito, né? Até mesmo com a Camilinha, assim, inclusive, cara, essa semana eu até botei que eu tinha que pedir desculpa pra ela, porque quando eu me formei, enfim, eu entrei numa vibe de TCC, numa vibe de profissional, enfim, muito forte, sabe? E eu também, o Tom me conhece, ele sabe que eu não gosto de me meter, né? Porque também é ruim, às vezes, quando você está trabalhando e a diferença entre um bom conselheiro e um metido é uma linha, é uma divisória, assim, né? Uma linha bem tênue, né? E o Tom sabe disso, que eu vou falar para ele, assim, eu não quero ficar interferindo, né? Até porque eu venho com as minhas crenças, né? Do que era certo, do que era errado. Você fala, Tom, faz isso, faz aquilo, faz isso, pode ser que eu estava errado. Aquilo que eu mandei ele fazer era certo e era errado. E aquilo que eu mandei ele não fazer era o certo. Essa questão também do reoxigenar o sistema, né? Então, era um dos princípios que eu tinha, né? Deixa a pessoa seguir, né? Preparei até o momento que eu era coordenador, mas depois deixa a pessoa caminhar e ela deixar o DNA dela no programa, né? Mas eu sei que não faz essa pergunta, mas tu já pode fazer uma retação pública, né? Mas não, de fato, eu não venho acompanhando com frequência. Acho que o maior contato que eu tenho é contigo, né, Tom? Você sempre faz os repasse, enfim. E acho que até ano passado eu ainda tive ano retrasado, né, antes da... Também 2020 foi um ano, acho que... Eu não sei foi se pra vocês... atípico, né? Foi um ano atípico. Foi um ano, assim, pra mim, bem... Assim, que... Olha, cara, dói falar isso, sim, mas acho que foi um ano que quase não existiu, né? Gente, mas eu vi que vocês promoveram as lives, eu vi que eu achei muito bacana isso, porque vocês inventaram. Cara, isso eu achei show, né? Então eu vi que vocês não inventaram desculpas, né? Mas não consegui participar de todos os eventos, alguns até eu entrei, enfim, mas confesso que eu não consegui presenciar todos os momentos, né? Até porque a gente acaba tendo
outras atividades, né? Eu acabei adotando hoje outros projetos, né? E acaba que isso vai se encaixando na sua agenda, você vai tendo pouco tempo para fazer outras funções que você gostaria. Mas, Tom, eu acho que essa tranquilidade vem de saber a tua origem, né? E ver o teu processo, né? Eu acompanhei quase 2 anos contigo aí trabalhando juntos, né? Então, isso para mim, acho que eu poderia não saber nada que o programa fez nos últimos meses, mas eu teria certeza que tu fez um trabalho extraordinário com a equipe, né? Porque tu foi um grande conselheiro meu, essa que é a verdade, né? Eu acho que tu colocou em prática muitas coisas que tu falava para mim fazer e eu não fiz. Então, eu acho que essa seria a resposta mais sincera. Eu não vou chorar bonito, agora. Que bonito. Muito obrigado pelas Mas, palavras. ô Luiz, pra gente fechar, né? Deixa uma mensagem aí pra galera que é estudante, né? Que ainda não faz parte do programa. E para aqueles que fazem parte também. Pra gente finalizar. Tá, mas assim, ó, vamos terminar. Eu vou fazer aquela clássica, né? Aí vocês fazem. O Vem Ser CREA Júnior? Então tá legal. A partir daqui vocês cortam, né? Putz. Essa não tava Não, aqui. Pior que tava. Essa parte a gente não vai cortar, não. Não, mas assim, ó, a ideia é você dar um conselho para aquele pessoal que não faz parte do CREA Júnior e para aqueles que fazem. Sim. Então vamos lá. Pode ser uma saudação final daí já? Vai ser uma saudação final? Isso. Então tá. Pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Luiz Marezana aqui. Tive a grande honra de participar com o Tom Nicolas e o Roger nesse podcast para falar um pouquinho sobre a trajetória, né, do programa CREA Júnior. Hoje eu sou engenheiro mecânico formado, atuo na área de investimentos, passei por um momento na área da engenharia de automação, trabalhando numa empresa de automação. Não, deixa eu começar de novo, tá? Eu vou falar isso aí. Vamos lá. 1, 2, 3. Claquete. Pessoal, estamos finalizando aqui um podcast junto com o Roger, com o Tom. Queria agradecer o convite, né, para participar desse momento, para poder compartilhar um pouquinho da minha história junto ao programa CREA Júnior. E se eu pudesse deixar uma dica para vocês, é que a vida não é fácil, mas a vida é uma eterna plantação de plantar e colher. Então, se você quer se desenvolver como pessoa, se desenvolver como profissional, se desenvolver como um ser humano e ser uma pessoa completa e, consequentemente, colher o que tudo já há de melhor nessa vida, profissionalmente, pessoalmente, eu vou dar um conselho para vocês. Quer um conselho? Vem ser CREA Júnior. Vem ser CREA Júnior. Ó, pessoal, deu pra ver que a gente não tava sincronizado aqui, né? Deu ruim. Acho que ficou bem ruim, na verdade, né? Não ficou legal, cara. Tô parecendo um cara de humanas. Não, mas o pessoal entendeu o recado. Com pessoas de humanas a gente tem, tá? Só queria falar isso. Porque ninguém nunca fez uma reunião e não falou do pessoal das humanas. É verdade. Mas, ô Luiz, queria agradecer a sua participação no nosso podcast, né? Como eu falei anteriormente, cara, é um prazerzão tá batendo esse papo contigo. Eu não digo que é uma entrevista, eu digo que é um bate-papo. É um prazer, cara, tu é um grande amigo. É um cara que eu vou levar no coração pela eternidade, tanto tu quanto o Tom. O Tom também é amigão do peito aí, né? Com certeza a gente vai se encontrar ainda, vai poder tomar uma gelada junto, né? Mas, cara, só agradecer mesmo, cara, e desejar todo o sucesso do mundo para você, independente da área que você tá. Eu acho que, cara, que nem você falou que você tá atuando hoje no mercado financeiro, cara, não tem nada diferente do que ser engenheiro, tá trabalhando com números, né? Então, cara, desejo todo o sucesso do mundo mesmo para você. E é isso aí, cara. Luiz, então o Roger já deu aí as palavras finais. Também gostaria de agradecer aí a sua presença, agradecer tudo que você fez pelo conselho também, né? Pelo conselho, não, desculpa, pelo CREA Júnior e pelo conselho também, não deixa de ser. Porque pelo conselho ele vai fazer ainda, né? Vai fazer diretamente agora, né? Mas indiretamente dentro do CREA Júnior. Você pode ter certeza que muitas coisas que você fez na sua gestão ficaram,
inclusive uma delas é a nossa gestão interna. Como a gente falou durante a entrevista inteira aí, praticamente, a gente é realmente muito próximo. Quando eu vim a Joinville, eu vim morar em Joinville, eu sou natural de Blumenau, né? Eu vim para Joinville totalmente sozinho, tinha uma prima aqui, mas eu mal tinha contato com ela, eu conversava mais com você. Então, eu e o Luiz, a gente realmente construiu uma amizade aí, a gente construiu uma parceria. Recentemente não temos nos falado muito, né? A vida corrida aí que dá, mas a gente tem, mas a gente sempre tá aí, sempre que a gente precisar, a gente pode contar com o outro. Então, parabéns pelo trabalho que você fez dentro do CREA Júnior. Muito obrigado por todos os ensinamentos que a gente teve aí no decorrer dos anos. E, cara, como o Roger disse, acho que é uma amizade aí que a gente vai levar para a vida. Espero que... Agora a gente está reunido aqui de forma virtual, mas espero que logo possamos nos reunir para conversar nisso numa mesa de bar, para a gente conversar, ter esse momento, esse contato físico aí. Mas é isso. Muito obrigado. Pra ser clássico tem que ser lá na Lagoa da Conceição, né? Verdade. Mas, então, agradeço por você ter vindo aí com a gente. Obrigado para todos aqueles que ficaram aí nessa 1 hora ouvindo a gente conversar. Espero que tenham tirado alguns conhecimentos, algumas dicas boas para você que faz parte do CREA Júnior. Para aqueles que não fazem ainda, vem ser CREA Júnior realmente. E encerramos aqui mais um CREA Júnior Cast. Ficamos por aqui e até na semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau.